Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Realmente é uma alegria muito grande estar de volta à sua casa e hoje eu tenho um convidado muito especial que vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre um assunto do ministério profético. Ele é autor, escritor de 2 livros, já está lançando o segundo e eu já vou mostrar para você e já vou apresentar para você quem é esse meu convidado. Não sai daí. Estamos de volta então, como eu havia falado, eu estou aqui com o Renato Pastani Pires. Renato, seja bem-vindo, eu vou apresentar aqui depois você vai contar um pouquinho de quem é o Renato. Mas o Renato, ele é casado, pai de uma menina, autor do livro Geração de Elias e o Espírito Profético, e está para lançar o segundo livro, que é o que nós vamos conversar hoje, o intitulado O Vidente. Fique aí, nós já vamos explicar sobre isso. Ele é líder do Ministério Torre de Vigia, tem o coração focado em restaurar o serviço profético na igreja e preparar o caminho do Senhor. Em primeiro lugar, Renato, muito obrigado por você ter vindo. Nós já tivemos uma primeira conversa muito gostosa no meu escritório e é uma alegria muito grande receber você aqui hoje. Obrigado, pastor Flávio, eu que agradeço, eu cumprimento a todos vocês, é um prazer, um privilégio todo meu. Maravilha, Renato. Primeiro, nós gostaríamos de conhecer quem é o Renato. Quem é esse João Batista dos últimos dias que apareceu por aí? Eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Legal. Eu sou de São Paulo. Olha aí, meu conterrâneo. Paulistano. Paulistano. Me converti lá, entreguei a minha vida, o meu coração ao Senhor Jesus, me batizei em São Paulo, me mudei para Curitiba jovem ainda, novo. E nesse processo de caminhada com Deus, caminhada com o Senhor impactou a minha vida com o Espírito de Deus, com o fogo de Deus, com a presença dEle. E a partir daí eu comecei a ter experiências, então, com a intimidade com Deus, com o Senhor Jesus, com experiências sobrenaturais, com sonhos sobrenaturais, sonhos divinos, com visões espirituais, e tenho caminhado, como você citou, com um foco, pastor Flávio, em despertar na igreja e levantar na igreja pessoas que recebem essa capacitação sobrenatural do poder, do fogo, do avivamento de Deus sobre as suas vidas. E essas pessoas, então, elas vão ser instrumentos de Deus para preparar o caminho para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho me dedicado a isso, tem sido o meu foco. Dentro desse contexto, eu tenho escrito alguns livros, E o meu primeiro livro é o Geração Elias, que eu falo sobre essa geração que se move no espírito profético, nessa capacitação profética. Que está aparecendo aí na sua tela a capa do livro, se você tiver interesse. Isso. E como você citou, João Batista veio no espírito de Elias, isso está nos evangelhos, em Lucas 1 você pode ler sobre isso. E por causa dessa capacitação do Espírito de Deus que veio sobre João Batista, ele foi capaz de preparar o caminho para o primeiro momento, para a primeira vinda do Senhor, de Yeshua, do Messias, para a terra. Só que nos últimos dias, a igreja precisa receber essa capacitação. A igreja do Senhor precisa ser cheia do Espírito, como disse Joel, em capítulo 2, 28. Nos últimos dias, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Então, a igreja precisa receber essa realidade da profecia, dos sonhos sobrenaturais, das visões sobrenaturais, porque a partir dessa manifestação da comunicação de Deus, da palavra de Deus através da igreja cheia do Espírito, nós estaremos preparando o caminho para o retorno final do Messias, do Senhor Jesus. Você já tocou no ponto que na nossa conversa me encheu de alegria e mexeu com o meu espírito. Porque até então, Renato, eu não tinha prestado atenção nessa missão de João Batista para a segunda vinda.
E isso me despertou uma curiosidade muito interessante, você que está em casa. Quando conversava com o Renato no meu escritório, ele me despertou para algo muito interessante, que é a segunda vinda do Messias e o preparar desse caminho, como foi na primeira vinda. Cara, isso me despertou uma curiosidade muito grande. E essa é uma das minhas primeiras perguntas para você, antes de nós entrarmos no vidente, né? no tema do seu segundo livro. Mas fala um pouquinho mais, eu acho que você fala bastante disso, talvez no seu primeiro livro, e fiquei super afim de ler. Fala um pouquinho mais do preparar o caminho para a segunda vinda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Em Isaías 40, existe um texto, né, que é uma profecia a respeito de João, né, o imersor, né, nós chamamos ele de João Batista, mas é João o imersor, que veio batizando. E o batismo de João Batista tinha a ver com a remissão dos pecados, né? com a pessoa ela entrar num outro processo, né? Na sua vida com Deus, na sua aliança com Deus, entrando então numa realidade de uma vida com Deus por meio da remissão dos pecados. Nessa profecia de Isaías 40, diz assim: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. E aí ele começa a falar sobre montes que serão abatidos, vales que serão cheios, né, aterrados, caminhos tortuosos que serão endireitados, e também de caminhos escabrosos que serão, né, aplainados, algo assim. E toda a carne veria a salvação, a glória, né, a glória do Senhor, a salvação do Senhor. Essa é uma profecia sobre João Batista, e João Batista, então, ele surge no deserto, proclamando, né, arrependei-vos, a mensagem dele, né, a mensagem de arrependimento, porque o reino dos céus está próximo, né, arrependei-vos. E aí vinham multidões ali para o deserto. Os fariseus estavam ali, né, os saduceus, aqueles grupos dos judeus estavam ali, a multidão vinha até o deserto, e muitos tinham convicção dos seus pecados, se arrependiam e eram batizados por João Batista, entrando então num novo tempo na sua vida com Deus. Eu creio que a tarefa da igreja hoje em preparar o caminho do Senhor está relacionado com isso, pastor Flávio. Nós precisamos de uma capacitação sobrenatural para que, por meio da mensagem de Deus, haja um alinhamento, haja um arrependimento, haja uma conversão, porque é necessário que todas as coisas convirjam para Jesus, para Cristo, né? É necessário que a mente do Senhor, das pessoas se submetam ao senhorio de Jesus, né? As pessoas precisam entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Nesse processo da igreja trazendo essa mensagem, das nações se arrependendo, os montes estão sendo abatidos, né? A soberba está sendo derrubada, os vales estão sendo aterrados. Esse caminho, ele está sendo preparado, então, dentro, no coração das pessoas. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa tarefa, de levar as pessoas a terem esse caminho preparados dentro delas, para terem o Senhor, né? Para estarem prontas para receberem o Senhor. É muito interessante analisar esse momento um momento de João Batista na história. E quando nós conversamos esses dias, eu comecei a pensar um pouco sobre isso. Como surgiu João Batista, né? Desde da experiência de Zacarias dentro do Santo dos Santos, né? Do seu pai, que duvidou, né, daquilo que o anjo havia dito e ficou mudo até que se concretizasse a promessa de Deus. A forma como João Batista veio, e sintetizando bastante o que eu quero falar, o modo de vida simples e muito poderoso de João Batista, se distanciando um pouco do clero ou da religiosidade da época, e pregando uma mensagem sólida, simples, muito firme e muito direta. Perfeito. Isso, na sua opinião, se configura para os dias de hoje também? Com certeza. Eu acredito que essa geração
que eu chamo de geração Elias, né, que são pessoas que se moverão no espírito e no poder de Elias, assim como João Batista, essa geração, ela necessariamente precisa desenvolver a vida de devoção. Acho que a primeira coisa é a vida de devoção que João Batista tinha, né? Consagrado, separado, uma pessoa que se consagrou, que viveu uma paixão pelo noivo. Né? Ele fala muito sobre o noivo, né? Nos evangelhos, ele diz, quem tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que é ele, João Batista, o amigo do noivo, ouve a voz do noivo e muito se alegra. Exato. Então, ele tinha essa identidade de ser um amigo do noivo. Isso fala sobre um relacionamento íntimo com Deus, sobre uma intimidade, sobre uma devoção a Deus. Essa devoção precisa estar hoje em nós. Nós precisamos desenvolver uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de profundidade nas Escrituras. Era esse o estilo de vida que João Batista vivia no deserto, ou seja, separado de padrões mundanos, até mesmo de padrões religiosos da sua época. Ele estava separado disso e se dedicando a esse relacionamento, a essa devoção, a esse amor pelo Senhor, jejuando, orando, né, estudando as Escrituras. Ele estudava muito o livro de Isaías, ele estudava muito o livro de Daniel, por exemplo, né, alguns livros que João Batista, pela tradição, a gente sabe que ele estudava esses livros. Eu creio que é esse mesmo estilo de vida que o Senhor espera de nós hoje. João Batista, ele foi, eu vou insistir nisso, e eu acho que um programa só não vai dar, irmão. Nós vamos ter que gravar 2 programas, porque nós já estamos no final do primeiro bloco e nós só estamos na introdução. Sim. Mas me chama muito a atenção, Renato, a vida de João Batista, porque João Batista, ele era filho de um sacerdote, né? Filho de um religioso, um sacerdote da época, como se fosse um filho de pastor, vamos dizer assim. Né? Um pastor muito respeitado da época, vamos colocar assim, Zacarias. Ele foi escolhido para fazer o serviço do Senhor naquele dia. E de repente João Batista, ele se afasta daquela situação e muito levado pelo Espírito Santo de Deus a cumprir uma missão de preparar o caminho e aquilo que já estava sendo profetizado a ele. No próximo bloco, eu não tenho nem como voltar para você eu já quero deixar você que está aí do outro lado com um gostinho de quero mais. No próximo bloco nós já vamos entrar, tudo que nós falamos aqui até agora tem muito a ver com o seu primeiro livro. Isso, que exatamente. Geração de Elias e o Espírito Profético, que está aparecendo aí, os contatos do Renato, e a forma como você pode ter acesso a esse livro. Mas agora, no próximo bloco, nós vamos falar do segundo livro, que é o tema, eu até achei curiosíssimo o tema dele, que é O Vidente. A gente que é cristão, a gente tem muita dificuldade com esta palavra. E hoje nós vamos derrubar o mito aí dessa palavra, com as explicações do nosso irmão aqui, pastor, teólogo, bispo, brincadeira, mas é um muito estudioso escritor, Renato Pastani Pires. Não saia daí, a gente vai para um pequeno intervalo, vai aí tomar um copo d'água, avisa a galera, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Eu estou aqui com o meu amigo Renato Pastani Pires. Ele é escritor, um homem de Deus, pregador, e tem falado sobre uma mensagem profética muito interessante para os nossos dias. Antes de entrar no tema do segundo bloco, eu quero convidar você, pastor, para os nossos cafés de comunhão, que agora são todas as últimas sextas-feiras de cada mês. Está aparecendo aí na sua tela os nossos contatos. Você pode entrar no site do Núcleo de Comunhão Pastoral, dar uma olhada ali. Você que está aqui em Curitiba é o meu convidado para participar dos nossos cafés. Pastor, venha, sempre tem uma mensagem muito edificante e a gente faz um network, conhece um ao outro, é um tempo de edificação muito abençoado. E eu quero lembrar também, mandar um abraço para os nossos parceiros, para os nossos irmãos da Faculdade São Brás,
Nós estamos nesse estúdio aqui muito bonito, sempre cedido por eles, e a Faculdade de São Brás ela tem impactado essa sociedade com vários cursos muito interessantes. E está aparecendo o site da São Brás aí, se você tem interesse, dá uma olhada no site, porque é muito bom. Conhecimento nunca ninguém tira de você. Podem tirar qualquer outra coisa, mas conhecimento não. Então, um grande abraço para o pessoal ali, o pessoal da técnica, o pessoal da São Brás. Ok, voltando aqui no nosso assunto muito, muito interessante. Renato, eu abri o primeiro bloco falando do seu segundo livro, com o tema O Vidente, que já é muito curioso, e eu já quero que você fale sobre isso a partir de agora. Por que a expressão vidente para o título do livro? Por que o livro com esse título? Fala para mim. Legal. Eu fui conduzido pelo Senhor, pastor Flávio, por alguns anos a estudar muito o Antigo Testamento. Certo. Né? E nesse contexto de estudo, o Senhor me apontou, me direcionou principalmente, não sei se principalmente, mas de uma forma muito enfática para 2 temas, que foi o rei Davi. Uhum. Então eu estudei, por exemplo, a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, os seus músicos, o funcionamento desse serviço de adoração ao Senhor. Eu procurei estudar isso, o livro de Salmos, enfim. E um outro tema era o serviço profético, né? Então a vida de Elias, a vida de Eliseu, a vida dos profetas que escreveram os livros bíblicos ou não, mas o Senhor me conduziu a estudar muito a vida desses homens, dessas pessoas. E nesse processo de estudo, um termo que me chamava sempre muito a atenção era esse, porque em alguns textos de crônicas, por exemplo, em alguns textos do livro de Samuel, você vê em alguns momentos esse termo surgir. Não é um termo tão frequente, mas em alguns momentos ele aparece. Alguns homens são chamados de profetas, e em alguns outros homens são chamados no Antigo Testamento de videntes. Né? Inclusive o livro de Samuel, 1 Samuel 9:9, fala assim que ao profeta de hoje se chamava antigamente vidente. Então o termo vidente, ele é a origem do termo profeta. Hoje o termo profeta é o mais conhecido. Mas ele, antes de ser usado esse termo profeta, se usava vidente, já conotando a grande fluência que esses homens tinham no ambiente visionário, das visões divinas, nas visões sobrenaturais. Então, por causa dessa curiosidade, e eu comecei a pesquisar então esse termo, foi que eu coloquei o título do livro. E eu também creio, pastor, que um segundo motivo é resgatar o termo. A restauração, eu ia falar sobre isso. Né? Porque na nossa sociedade hoje brasileira, esse termo ele foi deturpado. Completamente. E ele é mal utilizado, de forma que um cristão usar esse termo, surge toda uma polêmica por trás do termo. Exatamente. Mas o termo em si, ele é puro, ele é bom, ele é bíblico. Ele é bíblico. Né? Então é por isso que eu uso esse termo. Eu me lembro que na nossa conversa, eu citei para você um texto que eu gosto muito, e testificou isso contigo também, que é o texto que pode nos lembrar e dar uma visão muito clara do que é o vidente, que eu entendo e eu me lembro muito bem desses textos, e é uma categoria profética, né? Como você falou, se originou a categoria profética. Mas eu me lembro muito forte da história de Eliseu e Geazi, né? Ou Geazi, que quando foram cercados pelo exército, Geazi levantou para escovar o dente rapidinho lá, e quando ele olhou, eles estavam cercados do exército do inimigo, e acordou apavorado, acordando Eliseu, e falou: olha, nós vamos morrer, nós estamos cercados. Eliseu deu uma balançada, deu uma bocejada, e coçou o olho, deu uma abridinha na persiana, e voltou para Geazi e disse: olha, fica tranquilo, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E fez uma oração para Geazi, pedindo que Deus abrisse os olhos dele, e ele pôde ver carros e cavaleiros e toda aquela miríade de anjos. Pode ter a ver com isso? Sim. Esse texto revela como Eliseu se movia nessa dimensão visionária,
né? Geazi apavorado, né? Porque ele não estava com seus olhos espirituais abertos. Exatamente. Ele estava apavorado e Eliseu estava numa posição totalmente diferente. E exatamente por esse segredo. Eu creio que o segredo na vida de Eliseu foi a visão. Inclusive, desde o início, quando ele pede a porção dobrada do espírito de Elias, Elias fala assim, se você me ver sendo levado ao céu, você vai receber. Exatamente. E Eliseu, então, ele vê aquela visão. Ele vê carros de fogo, com cavaleiros de fogo, né? Algo assim, cavalos de fogo, naquele turbilhão. E aí Elias sobe no céu. E Eliseu viu aquela visão espiritual, ele viu aquela realidade espiritual, que já eram os cavalos de fogo, né? Que esse texto que você citou é a mesma realidade de carruagens de fogo e cavaleiros ali, que ele vê. Então, eu entendo assim que os olhos espirituais de Eliseu foram abertos e ele caminhou na vida dele, no ministério profético dele, com essa visão aberta, né, com essa dimensão espiritual de muita visão, muita revelação. E eu creio que também por causa desse espírito de Elias que estava sobre ele, do espírito profético. Exatamente. Deixa eu caminhar um pouquinho mais nessa direção, porque eu acho que é muito interessante para nós, você que está aí em casa, você que tem buscado a Deus de forma intensa. Eu acredito que durante um tempo a gente perdeu muito essa busca pelos sonhos, pelas visões. E é muito interessante quando você cita o texto de Joel, e eu queria que você me lembrasse, que eu não me lembro exatamente a ordem, mas as crianças profetizarão. Isso, os filhos e as filhas profetizarão. Os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos. Os jovens visões. Me chama muita atenção nesse texto, porque é muito forte a palavra profética de Joel na vida dos jovens, para que eles tenham visões. Eu tive a curiosidade de dar uma olhada quando você saiu do meu escritório, estudando um pouco do perfil de Geazi. Geazi era um jovem. É verdade. Era um jovem profeta, um jovem que estava estudando no ofício profético. Tem alguma relação, você percebe isso, tem alguma relação em relação ao propriamente dito, ao jovem buscar essa deixa eu tentar formular melhor a pergunta, buscar essa direção de Deus, esse presente de Deus, esse dom de Deus que são as visões? Sim. Você percebe alguma coisa nesse sentido? Percebo. É algo que está disponível a todos, né, a todas as idades, mas você pode ver na história mesmo até da igreja, e na história de avivamentos, por exemplo, um padrão que a gente observa é que o Senhor se utilizou muito dos jovens. Né? Evan Roberts, por exemplo, é um exemplo. Evan Roberts foi o avivalista do país de Gales, né, que aconteceu um dos principais avivamentos, da onde se originou depois o avivamento da Rua Azusa, que foi o avivamento que iniciou o movimento pentecostal, né, que depois veio para o Brasil e para o mundo todo. Mas esse homem, Evan Roberts, ele era um jovem. Ele é muito novo, ele foi incendiado, né, pelo fogo de Deus e se levantou. E não só ele era acompanhado por outros jovens naquele contexto do país de Gales, inclusive algumas moças que cantavam, adoravam, eram adolescentes. E esse é um exemplo, mas na história você vê isso, e na própria Bíblia, Jeremias, Deus chama ele quando ele era muito jovem, ele fala, não diga sou uma criança, né? Porque aonde eu te enviar você irá, e o que eu te mandar falar você vai falar. Exatamente. Então ele foi levantado jovem. Um outro texto também, acho que em Amós, fala assim que dos jovens o Senhor levantou nazireus. Exatamente. Nazireus eram pessoas que se separavam para um propósito de consagração e de busca pelo Senhor, né? Então eu creio que realmente existe um chamado específico, quero dizer dessa maneira, para os jovens. Eu creio nisso. Ok. Olha só, para você ver como voa o nosso tempo aqui, a gente está falando ainda, nós iniciamos a conversa sobre o livro, sobre o segundo livro que o Renato está escrevendo. Esse tema é um tema muito rico, Renato, muito profundo,
que eu creio que vale a pena nós gravarmos um outro programa. Antes de encerrar esse nosso programa, nós já estamos muito próximo do encerramento desse programa. Eu quero que você dê um conselho, uma direção para os jovens que estão te assistindo, né? O que vale a pena para o jovem hoje dentro dessa busca? Porque eu sei que tem muitos jovens que estão sedentos pelo Senhor, muitos estão buscando. Segundo a experiência que você tem tido com o Senhor hoje, qual que é o caminho para se ter essa intimidade forte com o Senhor? E aí nós vamos voltar para o outro programa para terminar essa conversa do livro, porque não vamos conseguir fazer isso hoje. Isso. Primeiro, eu creio que eu deveria dizer que é um momento emocionante hoje de se estar vivo, porque nós estamos realmente nos últimos dias, nos últimos tempos, e o que está reservado para o final é melhor, né? Isso é um princípio bíblico, né? O vinho novo, o melhor vinho, né? No final, a glória da segunda casa maior. Então, no final, existe algo de Deus para acontecer muito especial. Então, você que ainda é novo, você que ainda é jovem, adolescente, ou você que é uma criança, saiba disso, que o Senhor tem o melhor para esses tempos, para os próximos tempos. Mergulhe de cabeça nisso. Pastor Flávio, eu creio que o segredo é você entregar o seu coração e buscar o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, que é o mandamento, né? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo. Eu creio que se você abraçar esse caminho de mergulhar nisso, você vai ser levado a essa busca por Deus, a essa vida de serviço ao Senhor. Eu creio que esse é o segredo, né? Você mergulhar, você ser integral, por inteiro, para Deus, esquecer dos seus projetos e sonhos pessoais e submeter tudo isso ao Senhor, para ser alinhado com o destino que Deus tem para você, com o chamado, com a vocação que Ele tem para você. Você busque isso, se abra para compreender qual que é o propósito específico que Deus tem para a sua vida. E acima de tudo, ame o Senhor, acima de todas as coisas. Eu creio que esse é o segredo, pastor. Amém. Muito obrigado, Renato. Nós vamos voltar na semana que vem para um próximo programa. A gente não tem mais tempo de nada, né? Nosso tempo já estourou aí. Eu quero mandar um grande abraço para você. Não perca o programa da semana que vem. Um grande abraço, boa semana. Deus te abençoe.